Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos iniciar agora neste vídeo o módulo sobre o Microsoft Excel. Esse é o vídeo número 1 e nós vamos conhecer o programa neste vídeo. O Microsoft Excel é uma planilha eletrônica muito famosa e muito cobrada em prova. Então, agora, nesse exato momento, a gente vai começar este que é um dos, se não o mais gostoso módulo do nosso curso inteiro. Eu amo Excel de paixão, gosto muito de planilhas, a gente pode extrair muita coisa, criar muitas questões interessantes e a banca acha que pode te derrubar com certas questões. Se você tiver medo de matemática, se você não for apresentado oficialmente ao Excel, você pode cair. Mas, sinceramente, é o assunto mais previsível na prova. Então, a gente vai estudar bastante alguns pontos específicos, especialmente cálculos, e a gente vai chegar lá para que você não tenha medo das questões que possam vir a ser apresentadas para vocês. Nesse vídeo em específico, a gente vai conhecer a interface do Excel, a gente vai ser apresentado ao Excel, ao programa, como inicialmente se faz em todo módulo, certo? Vamos ver a faixa de opções, a área das planilhas, a área da planilha, a barra de fórmulas, a caixa de nome e a barra de status, ok? Esses são os pontos que a gente vai ver no vídeo de hoje, conhecendo a interface do Excel. Portanto, vamos direto para ele. A gente está aqui atrás de nós temos o Excel, certo? A planilha Excel. Eu queria dar nomes a alguns componentes aqui com vocês, ok? Então, eu sei que vocês já conhecem alguns deles, tenho plena consciência que vocês já conhecem a barra aqui superior, que nós chamamos de faixa de opções. A faixa de opções ela é dividida em guias. Se você já viu o Word, é bastante semelhante ao Word, a interface é a mesma, né? Estamos aqui trabalhando com o Excel 2016. Então nós temos aqui várias guias, guia inserir, layout da página, fórmula, dados. Essas guias, como por exemplo estamos vendo aqui, elas são divididas em grupos de ferramentas. Aqui o grupo área de transferência, aqui o grupo fonte, aqui o grupo alinhamento, e cada uma dessas ferramentas, ou cada um desses grupos de ferramentas, eles são focados em uma determinada área, em uma determinada função dentro do programa, né? A gente não vai mergulhar tanto na faixa de opções ou conhecer ferramenta a ferramenta do Excel, porque o assunto de Excel é cobrado em quase toda a totalidade das provas de concurso, basicamente fórmulas. Basicamente, tipo 80%, 85% das questões de prova sobre Excel falam sobre fórmulas. A gente vai calcular. O restante vem uma outra ferramenta, um outro recurso que a gente vai ter que conhecer com certeza. Certo? Então vamos lá, vamos aproximar um pouquinho aqui para conhecer os demais componentes que não são semelhantes ao Word, os componentes que pertencem à própria interface do Excel, ok? Então olha só, vamos dar um zoom aqui e nesse zoom nós vamos apresentar a vocês alguns componentes muito importantes, ok? Então me acompanha aqui. Eu tenho nessa extremidade esquerda, logo abaixo da faixa de opções, nós temos a caixa de nome. A caixa de nome é uma área que aponta para a célula do Excel que estiver selecionado, o endereço que estiver selecionado. Aqui está aparecendo A2, porque a célula que está selecionada nesse momento é justamente a célula A2. Então chamamos essa caixa de nome. No seu material, você encontra algumas características sobre a caixa de nome. A gente ainda vai trabalhar com ela nos vídeos subsequentes, vamos trabalhar com a caixa de nome, ok? Ao lado da caixa de nome, nós temos a barra de fórmula. Isso aqui é extremamente importante, pessoal. A barra de fórmula ou de fórmulas, certo? Para que ela serve? Ela serve para apresentar o verdadeiro conteúdo da célula. Então, quando você escreve algo numa célula, a barra de fórmulas tende a apresentar o verdadeiro valor que você escreveu lá dentro. Normalmente, isso só funciona ou é especial quando você escrever uma fórmula. Porque quando você escreve uma fórmula do Excel, aqui aparece o resultado, na célula aparece o resultado, mas na barra de fórmulas aparece a fórmula que deu origem àquele resultado. A gente vai trabalhar com ela também futuramente, aqui nos próximos momentos a gente vai trabalhar com ela. Agora a gente está conhecendo os nomes. Barra de fórmula, essa que eu marquei, caixa de nome, essa que está à esquerda da barra de fórmula, ok? Abaixo da caixa de nome e da barra de fórmulas, nós temos a área da planilha. Então, tudo isso aqui
Tudo isso aqui, que parece uma grande tabela, é a área da planilha, certo? A gente chama isso aqui de planilha. A palavra planilha significa tabela, ok? Então, é uma grande tabela, e uma tabela é uma estrutura de organização de dados dividida em colunas e linhas. Então, nós temos aqui colunas, ok? E nós temos também linhas, como essa aqui que eu estou marcando agora, como essa aqui que eu estou marcando agora, certo? Então, uma planilha é uma grande tabela. Por ser uma tabela, é uma estrutura de organização de informações dividida em linhas e colunas, certo? No Excel em específico, cada linha e cada coluna é identificada de uma forma única. Cada linha recebe um número, então essa aqui é a linha 1, tudo isso aqui é a linha 1, ok? Aqui eu tenho a linha 2, tudo isso aqui é a linha 2. Aqui eu tenho a coluna C, tudo isso aqui é a coluna C. Linhas são identificadas por números, colunas são identificadas por letras, certo? Uma coisa que cai muito em prova é a pergunta: quantas linhas e quantas colunas uma planilha do Excel possui? Esse número pode espantar você, ok? Dá uma olhada no que exatamente é, qual é o número a que eu estou me referindo, tanto para linhas quanto para colunas, certo? Olha só. Se a gente descer aqui, eu estou rolando a barra de rolagem, você está vendo que os números estão aumentando, eu estou usando a rodinha do mouse para descer a barra de rolagem. Mesmo que eu desça, eu vou passar aqui horas para chegar até a última linha do Excel. Uma planilha do Excel, ela vai da linha 1, ok? Primeira linha 1 está ali marcando, você percebe a célula que está ativa, selecionada, está na linha 1, certo? Até a última linha do Excel, que é a linha, olha só, 1.048.576. Então, uma planilha do Excel, ela tem 1.048.576 linhas. Uma planilha do Excel tem esse tamanho de linhas, ok? É muito. Se você quiser lembrar mais fácil na hora da prova, embora eu acho que não vai adiantar muito, isso significa 2 elevado à 20ª potência. Né? 1.048.576 significa 2 elevado à 20ª potência. Bom, aí, beleza, vamos subir um pouquinho aqui. Voltar para a nossa A1. E aí você vai dizer: João, então eu acredito que o Excel tem umas 26 colunas, porque são letras do alfabeto, né? Não é bem assim não, olha só. Se a gente andar um pouquinho para lá, perceba que quando chega na coluna Z, o Excel não para, ele continua, só que ele começa a contar com 2 letras, certo? Então a coluna AA é a coluna que aparece depois da coluna Z. E aí tem AB, AC, AD, AE e assim sucessivamente até chegar em ZZ. Quando chegar em ZZ, ele começa a contar com 3 letras. AAA, AAB, AAC e assim sucessivamente. Então, o Excel vai até que bendita coluna? O Excel vai até a coluna XFD. Olha só, XFD. Depois dela não tem mais nada. Então, a coluna XFD é a última coluna do Excel. E ela representa exatamente quantas colunas? São 16.384 colunas. Então, uma planilha do Excel, não esquece isso, esse dado é perguntado. Uma planilha do Excel, ela possui 1.048.576 linhas e 16.384 colunas, que vão da coluna A até a coluna XFD, ok? Esse é o ambiente do seu Excel, esse é o tamanho da planilha do Microsoft Excel, ok? Vamos voltar lá de novo, vamos trabalhar, voltar para a nossa A1, certo? Olha só que interessante. Na parte de baixo do Excel, você tem aqui uma guia, que está escrito planilha 1. Bom, o arquivo do Excel que você usa, que você salva, que você abre no Excel, ele permite que você trabalhe com mais de uma planilha.
Então eu posso clicar aqui nesse botão de mais e criar uma outra planilha. Por exemplo, vou clicar aqui, ele criou a planilha 2. Vou clicar aqui, ele criou a planilha 3 e assim sucessivamente. Então cada uma dessas planilhas é uma folha separada, uma folha independente. Então o que você escreve na planilha 2, certo? Não tem a ver com o que você escreve na planilha 3, nem com o que você escreve na planilha 1. Elas são completamente independentes. Então, nós chamamos isso aqui de planilha, certo? Então, eu tenho aqui agora, nesse exato momento, 3 planilhas, ok? Planilha é o nome dado a cada uma dessas folhas, a cada uma dessas tabelas. Cada uma delas, a planilha 1, planilha 2, planilha 3, cada uma delas possui 1.048.576 linhas. Cada uma delas possui 16.384 colunas. Então você pode trabalhar à vontade. Imagina, uma só já te dá direito a mexer, a colocar uma infinidade de informações. Imagina você ter 3, 4, 5 e assim sucessivamente, ok? Então, o botão do mais se chama nova planilha. Você quer criar uma nova planilha. Ok? Você pode criar nova planilha também por aqui. Ainda tem como criar nova planilha. Ó. Você tem a opção aqui de inserir planilha aqui em cima. Certo? Ó, vem aqui no botão inserir e pede para inserir planilha. Você tem o direito de colocar uma planilha nova ser colocada lá embaixo. É a mesma coisa que clicar no botão do mais, aí a bendita aparece aqui. Ó. Planilha 4 aparece aqui. Certo? Posso renomear essas planilhas? Claro que posso. Eu posso chegar aqui numa dessas planilhas, por exemplo, planilha 1. Eu dou 2 cliques em planilha 1. 2 cliques habilita o nome para ser alterado. Eu vou lá e boto janeiro, por exemplo, dou enter para confirmar. Essa planilha 4, eu vou dar 2 cliques nela e vou pedir fevereiro, por exemplo. Posso mudar o nome das minhas planilhas. Posso excluir planilhas? Claro que posso. Você pode clicar com o botão direito do mouse na própria guia da planilha e pedir para excluir. A planilha será excluída, ok, você confirma e a planilha será excluída. Também posso clicar aqui em cima no botão excluir, ó, tem um botão excluir aqui, eu clico aqui no botão excluir, na setinha e peço para excluir planilha. E aí a planilha será excluída. Fico me divertindo, brincando com minha interface aqui, a cara do Excel. Para finalizar a cara do Excel, nós temos o quê? Eu vou ter que aparecer menor, então eu vou primeiro aparecer o seguinte. Aqui embaixo nós temos 2 controles na barra de status. Abaixo de tudo nós temos a barra de status. Tem um controle aqui pronto, em modo pronto, e tem um controle aqui sobre a criação de macros. Macros são programas, scripts que você cria dentro do Excel para automatizar tarefas. Depois a gente vai falar sobre isso. Mas esse pronto aqui é uma besteira. Quando você está digitando algo na célula, né? Estou aqui digitando algo numa célula. O cursor ainda está aqui aparecendo, certo? Então, quando o cursor está aparecendo, você percebe aqui embaixo que aparece uma outra informação, a informação edita ou a informação digite. Não aparece pronto. Pronto só aparece quando você dá um enter e aí você não está mexendo na célula. Então esse pronto aqui significa está tudo pronto, você não está mexendo em célula nenhuma, você não está alterando célula nenhuma. A planilha está toda pronta, todos os dados estão aqui. Vamos aparecer um pouco menores aqui de lado. Opa, fizemos uma diminuição aqui Pronto, voltou aqui a imagem. Vamos lá, eu vou agora com vocês, vamos diminuir aqui minha imagem, certo? Do outro lado aqui da planilha nós temos 3 modos de exibição da planilha, que a gente vai falar sobre eles posteriormente, e temos aqui o zoom, que a gente pode alterar aqui o zoom, por exemplo, para 100%, está em 100% agora, eu vou clicar no sinal de mais e vou aumentar o zoom, perceba que a planilha fica mais próxima de mim, a visualização da planilha fica mais próxima de mim. Eu posso clicar direto no 190 agora e escolher o zoom personalizado. O maior zoom que o Excel oferece é o zoom de 400%. Né? Se você tentar colocar aqui 500%, por exemplo, que é o valor máximo do Word, ele vai dizer que não pode, que o valor máximo do Excel é entre 10%, o valor do zoom é entre 10% e 400%. Vou dar um OK, certo? 400%, então, ele quer no máximo, vou dar um OK, ó. 400% é bem próximo de mim, fica tudo muito grande, certo? Vamos diminuir aqui um pouquinho. Ok, botar aqui 200 e alguma coisa.
tá bom. Pronto, assim, 168, tá? 166, tá bom assim. Então, isso é a cara do seu Excel. A gente ainda tem a barra de rolagem aqui, né? A barra de rolagem vertical, que dá direito a rolar a tela para cima e para baixo, certo? E nós temos a barra de rolagem horizontal e as setinhas aqui também para fazer a barra de rolagem rolar para lá e para cá, ok? Então, essa é a cara do seu Microsoft Excel. Não tem muito o que ver. Tem? Não, certo? A última coisa que eu preciso ver nesse vídeo com vocês é o seguinte. Eu falei, e aí eu vou mudar de posição novamente, eu falei que aqui embaixo você pode criar planilhas, certo? Então, isso aqui são planilhas, ok. Quando eu salvo o documento do Excel, né? Quando eu salvo o arquivo do Excel, que eu vou fazer agora, eu vou clicar aqui em cima no botão salvar, na barra de acesso rápido, eu vou clicar aqui no botão salvar, ele vai perguntar como é que eu quero salvar dentro do meu computador, né? Na pasta documentos, tudo bem, e vou chamar um nome, vou chamar isso aqui de primeira aula, certo? Perceba como o Windows chama este arquivo. Este arquivo é uma pasta de trabalho. Pasta de trabalho. Veja só, cuidado com isso. Quando eu vou salvar esse arquivo aqui, vou mostrar ele lá no Windows, no explorador de arquivos do Windows, né? Então vou vir aqui na pasta documentos e o nosso... Cadê? Esse é o documentos do OneDrive, desculpa, está aqui. Pronto, ó, primeira aula. Certo? Veja como o Windows comete uma atrocidade aqui. Quando os documentos são feitos pelo Word, o Windows chama eles de documento. Então, quando eu crio um documento do Word, quando eu crio um arquivo, quando eu salvo um arquivo no Word, ele é chamado documento. Certo? Isso não tem problema, está tudo certo. Mas quando eu crio um arquivo no Excel, quando eu salvo um arquivo no Excel, este arquivo deveria ser chamado de pasta de trabalho. O que está escrito aí, como você pode ver, primeira aula, planilha do Microsoft Excel. Esse nome está errado. Esse nome planilha que está aqui está errado. Ok? Então, infelizmente, o fato de eu entrar no Windows, né? O Windows, ó, tá aqui um ícone de um arquivo feito pelo Excel. Tá aqui um ícone de um arquivo feito pelo Word. Eu sei que os arquivos do Word são documentos. Agora, o que está escrito aqui é que os arquivos do Excel são planilhas. Isso está errado. As bancas de concurso sabem disso. Porque arquivos feitos pelo Excel são chamados de pasta de trabalho. Certo? Pasta de trabalho. Ok? Aí você chega e diz assim, sim, João, mas o Windows está dizendo que é planilha, eu sei que ele está, mas as bancas sabem que não é. Então, quando as bancas perguntam sobre a noção de planilha e pasta de trabalho, essa diferença é muito clara. Uma pasta de trabalho é um arquivo feito pelo Excel. Uma pasta de trabalho pode ter várias planilhas, como a gente viu. A gente pode criar planilhas, pode apagar planilhas, pode renomear planilhas. Planilhas são aquelas folhas dentro da pasta de trabalho. O arquivo do Excel se chama pasta de trabalho. As planilhas estão lá dentro, ok? Então isso aqui não é uma planilha, isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel. Isso aqui não é uma planilha, isso aqui é uma pasta de trabalho do Excel. Planilha é aquilo que tem lá dentro, aquela folha, aquela página, vamos dizer assim, vamos chamar lá dentro, aquela tabela lá dentro com 1 milhão de linhas e 16 mil colunas, ok? Então, essa definição entre pasta de trabalho e planilha tem que ficar bem clara. Você tem que entender isso, levar isso com você para sempre, ok? A gente vai agora ver o que vamos ver no nosso material de apoio, né? No nosso material de apoio nós temos exatamente o que, porque esse é o conceito que vocês precisam aprender a respeito de planilhas, pastas de trabalho do Excel, da interface do Excel, o nome dessas peças, o nome dessas partes, ok? Então, planilhas estão aqui embaixo, só lembrando, janeiro e fevereiro são 2 planilhas dentro da pasta de trabalho, primeira aula, que eu tinha acabado de salvar. Então, o nome desse arquivo é primeira aula. A pasta de trabalho se chama primeira aula, as planilhas janeiro e fevereiro estão lá dentro, ok? Vamos ver o que a gente vai ver no material. No material tem o quê? No material de apoio, lá no capítulo de Excel, Microsoft Excel, capítulo... Os primeiros tópicos do capítulo de Excel são conhecendo o Microsoft Excel e a interface do Microsoft Excel. Essa interface em específico tem bem mais detalhe do que a gente mostrou aqui no vídeo. Tem muito detalhe sobre partes específicas de cada uma dos componentes, cada um dos componentes que a gente viu no vídeo. Então, no material tem muito mais coisa, muito mais completo do que a gente viu aqui no vídeo, ok? Você vai ver a barra de fórmulas, a área da planilha, as guias das planilhas lá embaixo,
certo? O conceito de planilha versus pasta de trabalho também está escrito no seu material e você vai tentar responder depois de assistir a esse vídeo, já que você assistiu agora. E depois de ler o material, você vai tentar responder as questões 1 a 5, questões propostas também no seu capítulo de Microsoft Excel. Questões 1 a 5 falam sobre esse tópico, sobre esse vídeo, ok? Muito obrigado pela participação, bem-vindo a esse novo módulo, o módulo de Microsoft Excel. Você vai adorar o programa, tá? Mesmo que você não goste dele agora. Eu tenho certeza absoluta que estudando você vai adorar o programa. Eu vou tentar transmitir para você tanto amor que eu tenho por esse programa, de modo que você se contagie com essa paixão e passe a gostar do Excel também, ok? A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Bem-vindo!